Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Está sendo uma honra estar fazendo aqui mais um vídeo para vocês. Fico muito agradecido por cada curtida, cada visualização. Isso ajuda muito mais o meu trabalho e me ajuda a incentivar a estar produzindo mais vídeos. Beleza, pessoal? E hoje eu vou abordar um tema mais para o lado da economia, mas que é um tema muito importante para a nossa sociedade. Brasil, gigante pela natureza, mas pequeno na economia. Eu vou pegar esse assunto hoje, porque o Brasil hoje, ele está localizado no mapa mundi ou no nosso planeta, onde você não ouve a palavra tsunami, onde você não ouve a palavra furacão, onde você não ouve a palavra neve ou calor extenso. Então o Brasil, ele é denominado um clima tropical, ou seja, ele tem meses que vai estar um pouco mais quente, meses vai estar tipo temperaturas amenas, mas geralmente ele fica uma temperatura média de 30 a 33 graus aí no ano. E o que isso tem a ver com economia? Muito simples. O Brasil, ele pode produzir várias coisas. Hoje o nosso país, ele é um dos maiores exportadores de petróleo no mundo, um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo, um dos maiores exportadores de grãos como sojas no mundo. Ele é um dos maiores exportações de café do mundo, entre minerais e minérios que o Brasil também exporta. Mas vamos começar de onde tudo começou no nosso país, 1500. 1500, os nossos amigos portugueses, ele veio ao Brasil, né? Conquistou o Brasil, não foi por meio de guerras, por nada, mas eles eram conquistadores de terras na época. E qual que foi a primeira economia que o Brasil teve? Pau-brasil. Todo mundo sabe o que é o pau-brasil, aquela árvore que produz aquela tinta vermelha. Então, por muito tempo, o Brasil exportou o tal do pau-brasil. Só que os anos foram se passando e novos produtos foram surgindo. Novos mesmo. A cana-de-açúcar foi uma delas. O ouro foi uma delas. Se eu não me engano, alguns minerais foi também. O café, onde a minha região, né, onde Taubaté é situada, ela sempre foi um grande produtor de café da região. Então, o Brasil, ele sempre, desde lá de 1500, ele sempre teve algum produto que ele sempre exportou. Só que, à medida que a gente exportava os produtos, ele retornava com algum tipo de produto. E o que acontecia? Vinha mais caro. E isso até hoje acontece. Mas, Rafael, o que tem a ver sobre a economia, a grandeza do país? Simples. O nosso país é tão grande que a gente consegue produzir várias coisas em determinadas regiões diferentes. No sul, ele é mais propício para algumas frutas, para os vinhos, para os cortes bovinos, entendeu? Ali mais ao norte, ao nordeste, a borracha, né, que é o clima. Aqui no nosso litoral, o petróleo. Mais aqui no centro-oeste é mais o agro, que é a agropecuária, que os grãos vêm ali tudo do nosso centro-oeste do nosso país. Então o nosso país, ele é muito rico em recursos naturais, em recursos que a gente consegue produzir. Mas eu vejo que o nosso país, ele é muito atrasado nessas questões. Eu vou dar um exemplo clássico, o petróleo. O petróleo, ele foi descoberto ali na década de 50 ou 30, alguma coisa assim, ali na região amazônica. Então ali tem uma grande reserva, só que a gente não pode explorar por conta de IBAMA, essas coisas ambientais. Ali é rico em petróleo. Aí a gente desceu, foi mais ali pro litoral e achou o petróleo.
E a gente exporta muito petróleo. Só que a gente não tem a capacidade de refinar o petróleo completamente, se transformando em uma gasolina, se transformando num gás, né, que é o famoso gás de cozinha. O Brasil ele não tem essa capacidade. Eles preferem vender para fora e comprar. É a mesma coisa você tem a laranja, você produz a laranja, vende a laranja e compra o suco de laranja feito com a sua laranja. É simples. Só que você compra mais caro. É legal exportar? Pra caramba. Só que você também tem que ter um mercado para dentro. Eu vou dar um exemplo nítido. Quando a gente vende muito petróleo, a gente vende nossos principais parceiros comerciais ao Reino Unido, Estados Unidos e um pouco ali da China, se eu não estou me enganado. E quando a gente compra aquele petróleo já refinadinho, tudo bonitinho, para ser a gasolina, ele vem muito mais caro. Porque ali a gente vende o petróleo bruto, é como se fosse o petróleo grosso. É um preço, é X. A gente vende, aí tem todos os custos e depois ele vai ter que voltar. E quando volta, ele volta com outros custos, que é custos de operações. Hoje a mídia tá falando muito assim, vender em terras raras. Cara, é como eu falo, hoje o atual governo tá falando que se o Flávio for eleito, vai fazer as terras raras tudo para os Estados Unidos. Mas o que o nosso digníssimo presidente está fazendo com a China hoje? A mesma coisa. Só que por preços de banana. Sabe o que eu faria se eu fosse presidente? Olha, eu tenho umas terras raras. Porque essas terras raras, nada mais, nada menos, pessoal, são produzidos os lítios da vida. O que está acontecendo com o nosso mundo? Tudo está virando bateria, tudo está virando algo elétrico. Ou seja, você precisa produzir muito mais baterias. Porque os carros elétricos daqui uns 10, 15 anos vão dominar o mundo. Já estão dominando, mas vão dominar mais ainda. O combustível fóssil não vai mais existir daqui uns 10, 15 anos ou 20 anos. Então as terras raras que o pessoal fala é isso. Sabe como, se eu fosse presidente, o que eu faria? Ó, é o seguinte, a gente tem as nossas terras raras, mas a gente não vai vender para vocês. Sabe o que a gente vai fazer? Vocês vão produzir pra gente com redução de imposto, todas essas coisas que eu já falei nos vídeos anteriores. Vai lá depois desse vídeo e checa por que eu tô falando isso. A gente vai incentivar vocês, só que vocês vão produzir aqui. Só que vocês vão vender barato para cá e vão vender caro para fora. Porque isso vai valorizar o nosso produto. Eu vou dar um exemplo bem clássico disso, o café. O café, a gente que produz. Quanto você paga hoje no café? R$30, um pacote de meio quilo? Mas o café tá caro por causa da inflação. Não. Porque a demanda aumentou. A carne aumentou porque a demanda aumentou. Não é porque os boi tá caro. Fora que tem os agrotóxicos que o pessoal fala para cuidar da grama, tudo isso. Mas não é isso, é alta demanda. Você está vendendo mais, só que o povo que está aqui está consumindo mais também. E consumindo mais, vocês vão pôr o preço lá em cima. Cara, a gente é produtor de petróleo, como eu falei. Cara, você acha certo a gente pagar 7 conto na gasolina ou 10 conto no diesel? E a gente produz o nosso petróleo, cara. Eu acho super errado, cara. A gente não tem o retorno. Por isso que eu falo, o Brasil é gigante em economia. O Brasil, se não fosse essas guerras de interesse, o Brasil seria um país de primeiro mundo. Só com seus recursos naturais. O Brasil sempre foi explorado. Desde 1500. Desde 1500 a gente sempre foi explorado. E hoje está sendo diferente? Não está sendo diferente. Eu faria diferente, eu faria políticas diferentes. É a política do incentivo, ó. Você vai produzir pra gente e vai vender mais barato pra gente. Cara, você olha os países dos Emirados Árabes, que é ali o Catar, a Arábia Saudita,
Bahrein, entre outros países daquele bloco, são países que se desenvolveram com o seu petróleo. E aí? Mas, é que eu falo, a gente vê mais os sheiks, mas a população também fica meio de lado também. Vocês entenderam? É a política nossa, infelizmente. A nossa política, isso eu falo em geral, não estou falando de agora, é de muito tempo. Gente, a gente teve uma grande oportunidade, se eu não me engano, em 2011 ou 2010, com o pré-sal. Essa foi a nossa oportunidade da gente mudar o patamar do nosso país. E vocês viram o que aconteceu. O maior esquema de corrupção que teve desde o ano passado, que agora está explodindo, que explodiu o caso Master e o INSS, que foi o Petrolão. Ali a gente teve a oportunidade de crescer economicamente. Porque a gente produz tanto, a gente exporta tanto para o mundo, que a gente podia ser autossuficiente para nós mesmos, ter preços mais acessíveis. Você acha justo da gente ser os criadores do álcool, né, que é o álcool do carro, e a gente está pagando na faixa de R$5, 4 e pouco, sendo que nós produz? É que eu falo, são políticas de interesse. A gente é um país tão rico que a gente não usufrui, nós, o povo, não usufrui. Isso eu estou falando quanto da esquerda quanto da direita. É o que eu sempre bati na tecla nos vídeos passados. Conflitos de interesse. Sabe da onde surgiu esse conflito de interesse? Década de 60, 70, Guerra Fria. Quando surgiu esse negócio de capitalismo e socialismo, quando foi mais radical, foi a partir dali. Então, se o nosso país hoje é virado para a esquerda, que hoje é nesse caso, vai vender para quem? China. China também é um país bem legal. Só que a China, eles exploram mais. Os Estados Unidos, ele também explora. Eu não vou falar que eles não exploram, eles exploram pra caramba. Só que eu creio que os Estados Unidos, ele coloca mais as suas empresas aqui dentro. Muitas empresas que tem aqui, a Ford hoje se foi, mas a GM tá aqui até hoje, cara. A GM tá aqui até hoje. A Embraer, um tempo atrás, ela, se eu não me engano, ela fez com a Airbus, alguma coisa assim, é americana. Hoje não tá mais. Então, sempre vai ser esses conflitos. Gente, vocês têm que parar de ver, vocês têm que começar a pensar com o país como um todo. Vocês têm uma mina de ouro nas mãos. Só que vocês usam para benefícios próprios, vocês não usam para benefícios do povo brasileiro. Cara, a gente produz os alimentos mais importantes do mundo. A gente produz o petróleo, que hoje é o ouro do século passado. Que hoje o petróleo, ele é uma moeda, como diz. Porque lá o petróleo você consegue vender e comprar coisas com ele. Então, a gente tem uma mina de ouro e não usufrui. É como eu falei, o pré-sal eu acho que foi o último resquício que o Brasil teve naquela época de se desenvolver. Porque se fosse o pré-sal, fosse realmente investido da forma certa, da forma correta, você podia ver hoje o nosso país não vivia a crise que está vivendo hoje. Eu vou dar um exemplo, a Venezuela, ele é um dos maiores, fora do âmbito árabe, a Venezuela é o maior reservatório de petróleo do mundo, fora do mundo árabe. Mas veja se o povo usufrui. Não usufrui. Porque o petróleo, ele consegue desenvolver um país, mas sendo investido diretamente, sendo você vendendo corretamente e tendo incentivo do comércio local. É como eu falo para vocês. É justo vocês pagarem 10 conto, 6, 8 reais de gasolina, sendo que nós produz?
É justo você, dona de casa, ou você, responsável de casa, pagar 100, 150 reais no bujão de gás, sendo que você produz, sendo que o nosso país produz? Não faz sentido. Então, o Brasil, ele podia ser tão desenvolvido que ele não é, porque não quer. É simples. Sempre teve. Gente, essa briga de direita e esquerda não é de hoje. Conflito de interesse não é de hoje. É desde 1500. Sempre teve conflito de interesse. A nossa república, ela foi... Só para vocês... Vai ser tema de um outro vídeo. Só para vocês ficarem adentro. A nossa república foi fundada num golpe. De 1888. Que o Marechal Deodoro da Fonseca fez. Foi um golpe. O Brasil sempre teve golpes de Estado. Começou num golpe e sempre teve algum tipo de golpe. Getúlio Vargas teve. Aí depois teve a ditadura. Aí teve, né, a década de 90 eu falo que foi o marco para a economia brasileira, porque foi ali que a gente teve que ter a mudança de moeda, que vai ser o tema de vídeo. Mas ali foi o marco que o Brasil começou economicamente dar aquela engatinhada. Então, o Brasil, ele nunca teve um governo que pensasse no povo brasileiro e usando suas economias para si próprios. Sempre foi para interesses próprios. Por isso, gente, por isso que eu falo assim, gente, a Petrobras, ela precisa ter uma nova administração. Ah, vocês querem comprar petróleo? Não, vocês vão comprar petróleo daqui, só que eu quero uma refinaria aqui dentro para eu refinar para mim. Eu preciso para mim, eu preciso abaixar preço. Eu não aguento mais comprar de vocês, mais caro, eu vendo por isso, vocês me vendem por isso. E os caras estão certos, que eles têm que tirar o lucro deles. Os caras não é idiota. Os caras não vai ser panaca e falar, não, o petróleo está quase pronto para vocês, está praticamente zero, só vocês meio que distribuir, vai ser assim agora. O preço é esse. O Brasil, ele tem que começar a acordar nessas coisas. Tem que trazer investidores para dentro e usar os nossos recursos naturais para produzir para a gente, mas exportar também. É simples, gente. O Brasil, ele tem potência, ele tem a capacidade, com seus recursos próprios, ser uma grande potência, até mais que os Estados Unidos. Só que o Brasil não quer. O Brasil, é que eu falo, se tá à esquerda, eles vão só governar para as esquerdas. Se tá à direita, só vai governar para as direitas. Nunca vai ser pro povo brasileiro, infelizmente. O Brasil, gente, eu repito, é um país bom. É um país privilegiado. Quanto em extensão, quanto em clima. Só que quando houver esses conflitos de interesses, nunca a gente vai ver economicamente a economia girar. Nunca a gente vai ver. Um país tão grande desse, ter uma empresa só que distribui cartas, mensagens ou encomendas, que hoje é só o Correios, agora que está entrando no Mercado Livre, Shopee, Amazon. O Brasil só tem a Petrobras, mas não podia abrir mercado para outros? Shell, Texaco, Petronas, para ajudar a gente a dar um boom. Basta da gente só ter uma empresa e depender só dessa empresa. Esse é um sonho, gente, que eu tenho. Ver um país que a gente possa usufruir das nossas próprias terras. Mais uma vez, o Brasil, ele tem reservas de terras raras. Basta saber trabalhar elas. Não é vender a preço de banana.
Não é por troca de favores. Não, gente, vocês querem investir aqui? Ótimo, legal. Traga as suas empresas aqui, vocês vão produzir pra gente e a gente não vai dar tanto imposto para vocês. É o famoso lei do incentivo. Faça lei do incentivo para comércio. A Ford saiu daqui por conta disso. Lembra da Ford? A Ford saiu por conta disso. É tanto imposto, tanto imposto que os caras pagam, que foi tirando imposto, que foi colocando mais imposto pros caras. A Ford saiu do país. Os carros da Ford hoje são carros caros. Vocês falam assim, que precisa ser... A gente fala que precisamos fazer carros populares. Carros populares de 60 mil? Que carro popular que é 60 mil? A gente produz o metal, o alumínio, a gente produz bem o plástico, a borracha a gente faz bem. Só que você sabe o que vocês importam? Engenharia. Engenharia vocês importam. Aí se torna o carro começa a ser agourmetizado, como fala, né? Então, gente, vamos parar. É que eu falo, gente, espero que um dia o meu vídeo possa ter um alcance. Mas, gente, a nossa economia, ela é boa. Hoje o estado dela é ruim. Só que você administrando bem, você fazendo os recursos girarem e vocês fazerem o rumo certo, você pode ter certeza, cara, o Brasil em 10 anos consegue ser muito melhor do que os Estados Unidos. Muito melhor do que muitos países da Europa. O Brasil, ele sempre teve a fama de ser explorado. Porque pessoas de dentro deixam de ser explorado. E isso, mais uma vez falando, não estou falando não de esquerda e não estou falando de direita. Porque nosso país sempre foi vendido. Faça o que você quiser aí, pronto. A Dilma teve o ovo e a galinha nas mãos. O que ela fez? Eu não vou repetir. Acho que vocês imaginam o que ela fez. O pré-sal, infelizmente. Hoje a gente está de novo tendo a oportunidade de ter as terras raras sendo exploradas. Então, governantes, não venda por preço de banana. Chama o empresário, ó, vocês vão produzir pra gente, vai exportar, só que a gente vai ter lei de incentivo para o comércio local, para ser barateado, não para ser explorado. Para vocês levarem para fora e vender aqui ao preço dobro do que a gente está vendendo. Porque aí eu não acho justo. Chega, vamos pôr um basta nisso. O Brasil é muito maior do que a gente pensa, gente. O Brasil é muito maior do que a gente pensa. Só que a gente tem que se unir, parar com essa ideologia de esquerda e de direita. Não, a gente tem que pensar como um todo. Se eu produzo café, se eu sou um produtor de café, eu não aceito pagar 30 reais. Se eu sou um produtor bovino, um dos maiores, eu não aceito pagar na média de 39 ou 40 ou 50 reais uma carne de segunda. E 100 e pouco numa carne de primeira para eu fazer meu churrasco no final de semana. Eu não aceito pagar soja cara, milho caro. Eu não aceito pagar 6 reais em álcool, sendo que eu sou autossuficiente produtor. E eu não aceito. Então você que está vendo esse vídeo, não aceite isso. O nosso país pode ser um país melhor, mas com os governantes certos. Outubro tá aí. Outubro tá aí. Semana que vem eu já estou preparando um vídeo sobre o esquenta das eleições. Outubro está aí. Você vai aceitar que um país tão grande como é o nosso Brasil, sendo explorado por países que se aproveitam das nossas riquezas? Isso eu estou falando de China, Estados Unidos, Rússia, qualquer um. Eles se beneficiam e enquanto a gente, o povo, fica com o resto mais caro? Não aceite. Não aceite isso.
mais um vídeo aqui pro canal. Se curtiu, deixa o seu like, compartilha com a sua família. Valeu, forte abraço, tamo junto e fui.